Então tá. Gente, hoje a nossa aula vai ser sobre a nossa AP2, né, sistemas digestório, endócrino e renal. Hoje a aula vai mostrar 3 lâminas, né, e também vai fazer um apanhado sobre a anatomia. Hoje vai ser histologia da língua, do estômago e do esôfago, e vai mostrar a anatomia do sistema digestório, né? Então, vai abordar. Quem tiver com o microfone aberto, fecha para mim, por favor. Então, a nossa aula hoje vai abordar as lâminas da língua, que é onde ele inicia a digestão dos alimentos, né? Vai abordar a lâmina do estômago, que é ali onde desempenha um papel central na digestão dos alimentos, e vai abordar também a lâmina do esôfago, que é ali o caminho onde o alimento que percorre, né, até chegar no estômago. Na aula de ontem, nós relembramos um pouquinho sobre a função dos órgãos que vão ser visualizados hoje, né? Também vai ser o assunto da nossa aula hoje. Porém, vai mostrar, no caso, a anatomia deles. E esses órgãos são extremamente importantes para a nossa digestão, né? Que é o que nutre as nossas células, é o que traz energia para a gente viver e fazer, desempenhar as nossas funções. Então, eu vou lá no vídeo, vou incluir o áudio, vou lá no vídeo, para a gente dar início à aula. Iniciar a nossa primeira lâmina. Então, na primeira lâmina, vocês vão observar que é uma lâmina de língua. Então, nessa lâmina de língua aqui já está com um aumento, então, dessa região, então, da região focal. No aumento de 10 vezes, vocês veem uma visão geral desse corte. Então, aqui vocês veem, então, uma região já aumentada, onde nós conseguimos ver, então, a lâmina própria desse tecido e aqui exemplificado algumas papilas, né? Então, nós temos diferentes papilas constituindo, então, essa estrutura. Então, aqui nós temos diferentes papilas, né? Nós temos papilas filiformes, fungiformes, circunvaladas. Então, aqui nós temos algumas papilas sendo representadas. Uma outra região que vocês precisam localizar aí nas suas lâminas é a região, então, das glândulas. Então, aqui nós temos diferentes, olha só, diferentes áreas, independente se o corte é transversal ou longitudinal. Então, vamos relembrar os cortes. Nós sabemos que nós podemos observar as lâminas tanto do corte transversal quanto do corte longitudinal. E, independente, nós vamos observar todas as estruturas propostas em ambos os cortes. Então, nós vamos observar, então, nessa região, né, em qualquer região dessa estrutura, uma grande presença de glândulas, né, porque elas são secretoras, então, das amilases, das enzimas que iniciam o processo de digestão. Ainda observando, então, outra região da língua, vocês vão procurar também os botões gustatórios, que são essas regiões na lateral das papilas, então, nas bordas, né, da língua, nós temos esses botões que são chamados de botões gustatórios. Então, vocês vão observar botões, as papilas primeiro, então, observação das papilas. Então, nós temos aqui papilas filiformes, mas nós temos papilas circunvaladas, onde elas têm, então, uma região abaulada. Então, vocês vão observar essas papilas. E ainda nós vamos observar, então, as glândulas
uma região glandular distribuído, né, nessas musculaturas. Então, elas são glândulas. Nós temos glândulas abaixo da língua, que são glândulas sublinguais, e por isso nós conseguimos observar, então, aqui a região de saída dessas glândulas. E vamos observar, então, os botões. Opa, escrever aqui direitinho. Botões gustatórios. Que são essas regiões, então, na lateral dos cortes que vocês vão observar. Então, na língua, vocês têm que observar essas regiões e anotar, então, esquematizar, então, as suas observações, as estruturas observadas, né? O nosso segundo procedimento é o procedimento de observação da lâmina de esôfago. As estruturas, elas possuem fibras musculares, elas são uma terceira camada, que é a camada da mucosa, na região do esôfago, é acompanhar as instruções desse processo por causa das características ácidas e definir. Então, nessa lâmina, nós temos diferentes fibras musculares constituindo a lâmina de esôfago. No menor aumento, vocês conseguem, então, definir essas musculaturas, né, essas camadas. Então, aqui eu já coloquei para vocês, lembrando, então, quando vocês forem observar as lâminas, vocês sempre iniciam a observação do menor aumento. Então, no menor aumento, vocês vão ver bem distante, então, em 10 vezes, as diferentes regiões que podem ser observadas por coloração, por formato de célula, então, disposição das fibras. Então, no menor aumento, vocês vão ver mais externo a região de serosa, adventícia, muscular, submucosa e mucosa. Então, eu trouxe aqui para a gente observar já as estruturas no maior aumento. Então, acompanhe. Então, aqui no maior aumento, nós temos uma região. Uma região, então, de adventícia, que é aqui a região mais externa, então, dessa lâmina. Então, aqui ela como se fosse uma lâmina basal, né? Ela ancora. A gente sabe que o esôfago está associado, então, com a traqueia. Então, essa lâmina adventícia, aqui, essa serosa, ela está muito próxima, justaposta, então, à traqueia. Nós temos uma região de musculatura. Então, essa região aqui, olha, é a região de musculatura dessa estrutura, né, do esôfago. Então, como nós estamos vendo, a maioria dos órgãos, dos sistemas que nós estudamos, eles têm fibras musculares. Então, aqui nós temos, então, o músculo estriado, então uma região de musculatura estriada e musculatura lisa, então que também se justapõe, se contrapõe, né? Nós conseguimos observar, então, olha só, nas colorações azuladas, a região dos núcleos dessas fibras. Então, conseguem observar no maior aumento, então, vocês conseguem observar que o núcleo de uma fibra, imaginando que uma fibra muscular seja assim, então a gente consegue observar que o núcleo sempre acompanha essa disposição, esse formato da fibra, tá? Então, nós temos aqui essa região, então, da camada adventícia e a região da camada muscular. Então, essa região da camada muscular, ela sustenta as demais camadas que nós temos. Então, aqui nós temos uma região de submucosa, então, que é onde nós temos a presença, olha aqui, das glândulas da submucosa, então, onde produzem diferentes secreções. Então, uma região muito rica em glândulas. Nós temos aqui a região de mucosa. Então, olha só, as 4 camadas: adventícia, muscular, submucosa, mucosa
E a porção final da mucosa, então, com o seu epitélio, fazendo, então, a finalização dessa camada voltada aqui para o lúmen. Então, se nós pensarmos no nosso corte, a mucosa ela está voltada para o lúmen desse órgão. Então, vocês vão observar, fazer a observação dessas 4 regiões, vão esquematizar essas regiões e no maior aumento vocês vão conseguir definir melhor, então, essas células e essas estruturas. Então, aqui uma ampliação só para nós identificarmos aqui na região, então, da submucosa, nós temos aqui as glândulas, olha só, região glandular. E nós temos, junto com a região da mucosa, olha aqui, ó, região de mucosa, nós temos inseridas nessa região tecidos musculares. Tudo bem? Então, essas são as estruturas que vocês precisam, então, observar na microscopia e fazer a esquematização, então, dessas estruturas que foram observadas. Então, lembrando as 4 camadas, posicionamento das glândulas e as fibras musculares ali que estão junto com a camada da mucosa. No nosso terceiro procedimento, terceira lâmina que nós vamos observar, nós vamos ver as estruturas do tecido, a parte histológica do estômago. Então, acompanhem comigo as nossas instruções. Então, para a lâmina de estômago, nós vamos ver, então, a região, o nosso corte, né? Nós vamos ver um corte de estômago, também corado com hematoxilina e eosina, onde nós temos as glândulas, o ácido clorídrico, né, que participa do processo, também são importantes porque elas vão produzir nas células zimogênicas células zimogênicas e nessas células que secretam muco. E lembrando sempre, então, de esquematizar a histologia que vocês estão observando. Lembrar de esquematizar, então, o tecido que vocês estão observando na microscopia. Então, aqui nós temos uma ilustração, né, a imagem do microscópio, né, da nossa lâmina, para vocês demonstrarem, então, procurarem na lâmina, então, as regiões que vocês precisam observar. Então, nós temos aqui, lembrando, eosina cora regiões mais básicas e hematoxilina cora regiões mais ácidas. Então, nós temos que observar nas células do intestino, nós temos que observar, então, a região onde nós temos as células que são secretoras de muco, que são essas células que estão presentes nas pregas, então nas rugosidades desse órgão. Então, nós sabemos que o estômago ele é formado, então, por diferentes rugosidades, e nessas rugosidades, então no corte que nós observamos dessas rugosidades, onde, né, apresenta essas rugosidades, nós temos as glândulas secretoras de muco. Então, essas rugosidades e essas glândulas, elas estão próximas à região do lúmen, lembrando, região do lúmen, onde nós temos a luz do estômago, né, a parte central, então, desse órgão. E também vocês têm que observar, então, as células que são as zimogênicas e células parietais. Então, nós temos aqui as células zimogênicas e células parietais, tá? Então, vocês têm que observar esses 2 tipos de células. Vamos melhorar essa canetinha aqui para identificar. Então, vocês têm que observar essas duas constituições, essas células e essas células aqui, ok? Além das células secretoras de muco. Então, essas daqui são as estruturas que vocês precisam observar
dentro da lâmina, então, do estômago. Então, reforçando, nós temos para os procedimentos histológicos a observação de 3 lâminas. Então, a primeira é a lâmina de língua. Na lâmina de língua, vocês vão observar no menor aumento como ela é formada, como que é o corte, se é um corte transversal ou é um corte longitudinal. Vão observar, então, as diferentes posições, né, as diferentes camadas. Então, muscular, nós sabemos que a língua é uma estrutura formada por diferentes fibras musculares, então vocês conseguem observar isso atentando-se no posicionamento, na disposição da fibra, região de núcleo. Observar, então, as diferentes células que constituem essa estrutura. Observar as papilas. Então, quando vocês observarem os cortes, vocês conseguem identificar, eu tenho uma papila filiforme por causa da estrutura que é em formato de um fio. Eu tenho uma papila nessa região circunvalada, porque ela é mais oval, então, no seu ápice, né, na sua estrutura. Nas laterais, em geral, dos cortes, a gente tem aquelas regiões que eu falei de botões gustatórios. Então, são estruturas que vocês devem observar e vão esquematizar, além das demais estruturas que constituem, então, esse tecido. Então, lâmina observada de língua, essas estruturas, então, depois esquematizadas. Nas lâminas de esôfago, então, nós vamos ver também, lembrando, iniciando do menor aumento para o maior aumento. Então, vocês conseguem ver as camadas que constituem, então, esse órgão. Então, vocês veem a região adventícia, que é a mais externa ali, que possui uma membrana que nós chamamos de serosa ali, revestindo a parte mais externa desse tubo. Então, nós sabemos que o esôfago, ele tem um formato de tubo. Então, no corte histológico, quando vocês veem ele transversal, vocês conseguem ver um círculo, né, desse tubo. Então, na região mais externa, nós temos a camada adventícia, logo acima dela, nós temos a camada muscular, e aí nós temos as fibras, né, a disposição dessas fibras, e acima da camada muscular ainda nós temos 2 outras, que é a camada de submucosa. Então, na camada de submucosa, eu tenho a presença de muitas glândulas que vão participar, né, no processo de secreção de compostos que atuam na digestão. E na camada, então, na última camada, que é a camada de mucosa, eu tenho ali uma regiãozinha que é preenchida por umas fibras musculares, e logo acima dessa camada de mucosa eu tenho um epitélio, então, que está em contato com o lúmen. Lembrando que a região da mucosa sempre está mais interno, então, das nossas lâminas. Na lâmina de estômago, então, nós vamos observar no corte, né, tanto transversal quanto longitudinal, em qualquer uma das lâminas, né, na verdade, a gente consegue observar as estruturas, mas na lâmina de estômago, então, a gente tem que observar, se vocês tiverem lá um corte transversal, vocês conseguem observar as pregas, né, desse órgão, então, as rugosidades, e são nessas pregas, então, que nós temos as glândulas, o epitélio secretor de muco. Então, as glândulas, as células que produzem, né, secretam muco para o processo de digestão, estão nessas regiões, então, dessas pregas estomacais, das pregas do estômago. Numa visão geral, no menor aumento, vocês conseguem definir que a parte mais externa é uma parte de musculatura. Essa musculatura enche diferentes espaços dentro desse órgão, porque nós sabemos que o estômago ele possui 3 camadas de músculos, né? 3 diferentes constituições musculares. Então, nós temos as musculaturas longitudinais, transversais, circulares. Então, são diferentes que nós vamos ver na parte anatômica. Então, nossa célula da nossa lâmina de estômago, então, nós vamos ver essa região de células secretoras de muco. Vamos ver ainda células parietais, as células que produzem ácido clorídrico, então, que vai constituir o suco gástrico para o processo de digestão. E vamos ver as células zimogênicas.
Essas células zimogênicas, elas produzem pepsinogênio. Então, elas não produzem diretamente pepsina, que participa, então, ali do processo de digestão, que é uma enzima, porque pepsina, ela degrada a proteína. Então, se ela produzisse diretamente pepsina, ela ia estar degradando as próprias proteínas do estômago. Então, elas vão, primeiro produz uma pré-enzima, que é um pepsinogênio, que depois ele é convertido, então, na pepsina, mas nós vamos falar mais sobre isso na parte anatômica. Então, vocês vão ver essas estruturas e vão esquematizar, então, essas lâminas observadas, então, desde o menor aumento para o maior aumento. Então, agora nós vamos conhecer os procedimentos que nós vamos realizar na parte anatômica. Acompanhem comigo. Então, na parte anatômica, nós vamos ver, então, reconhecer e identificar a localização, a morfologia e correlacionar as principais funções dos órgãos e estruturas do sistema digestório. Então, quando a gente fala de histologia, a gente estuda o tecido. E quando a gente fala, então, de anatomia, a gente define, então, os posicionamentos e a morfologia e função desses órgãos que compõem. Então, nós vamos ver as estruturas da cavidade oral, então, que são estruturas onde se inicia um processo de digestão. Então, nós vamos ver na boca, a região onde nós temos a úvula, a língua, onde nós temos as diferentes regiões e papilas localizadas, então, na cavidade oral. Nós vamos ver a região de faringe, esôfago e estômago, e aí nós vamos definir as morfologias, né, e as regiões do esôfago e do estômago. Nós sabemos que faringe participa de 2 sistemas, então nós sabemos que a faringe participa tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Então, nós vamos ver essa estrutura. Vamos ver o intestino delgado. Então, o intestino delgado, ele é formado por 3 regiões. Então, a primeira porção é formada pelo duodeno, que é onde ainda ocorre processos de digestão. Então, essa é uma das regiões mais responsáveis pelo processo de digestão dentro do sistema digestório, né, em conjunto com o estômago e com a parte superior do nosso tubo digestório. Então, nós vamos ver o duodeno com as suas alças intestinais e vamos ver as outras 2 partes onde inicia o processo de absorção dos nutrientes que estão presentes, então, no intestino delgado, que é o jejuno e o ilho. Então, o intestino delgado, ele possui 3 regiões: duodeno, jejuno e ilho. Ainda nós vamos ver o intestino grosso. Então, o intestino grosso, ele possui algumas estruturas para realizar o processo final de absorção e formação, então, do bolo fecal. Então, nós temos o ceco, o apêndice, os colos, né, que constituem o intestino grosso, que é o ascendente, o transverso e o descendente, sigmoide e reto, e no final o ânus. Então, nós vamos ver os esfíncteres anais, que controlam, então, a parte de excreção do bolo fecal, e constituindo, então, o intestino grosso, né, em toda a estrutura do intestino grosso, nós temos as austras e tênias, que permite a movimentação, então, do bolo fecal durante todo o trajeto do processo de digestão, então, do processo de absorção que acontece no intestino grosso. Para finalizar, então, nós vamos ou as nossas peças anatômicas, né, o nosso modelo anatômico, e vocês também devem anotar os dados das estruturas para constituir, então,
a porção final, então, do nosso relatório. Então, nós vamos observar anatomicamente a posição e a função, né, desses órgãos que constituem o sistema digestório. Então, acompanhe comigo, então, a nossa análise anatômica. Então, nós temos aqui o nosso modelo das nossas peças anatômicas. Nós temos, então, ali a demonstração, então, do sistema respiratório, que fica na região torácica, e o que nos interessa, então, é ali a parte da cavidade abdominal, onde nós temos os órgãos que constituem, então, o sistema digestório. Então, nós temos o fígado, o estômago e os intestinos alojados todos na cavidade abdominal. Então, nós temos ali, exemplificando, né, uma visão geral de como vai ser percorrido os alimentos. Então, ali na cavidade oral eu tenho a língua, né, aquela região de musculatura, e ali onde se inicia, então, o tubo digestório. Então, esse tubo digestório, o alimento passa pela região de faringe, então a faringe lhe conecta com o sistema respiratório, e ali eu tenho a epiglote, naquela membrana azul, que controla, então, a passagem de gases e alimento. Então, esse alimento, ele segue pelo esôfago, e na porção final do esôfago eu tenho um esfíncter, que faz a ligação entre esôfago e o estômago. Então, o alimento, ele se aloja ali, né, chega ao estômago através dos movimentos peristálticos, e eu tenho, então, a região ali a ligação do piloro do estômago com o duodeno. Então, o duodeno é a porção inicial do intestino delgado, junto com o jejum e ilho, e esse ilho ele se conecta ali pelo esfíncter ilho-cecal, que é o início da porção do intestino grosso. Então, eu tenho ali os colos ascendentes, transverso e descendente. Porção de reto, então sigmoide e reto, e os esfínteres que controlam a saída. Junto com esse sistema, nós temos as glândulas acessórias. Então, eu tenho fígado e pâncreas trabalhando ali junto para a produção de secreções para o processo de digestão. Então, agora nós vamos detalhar cada um desses órgãos. Então, lá, os órgãos ocupando a cavidade abdominal. Então, eu tenho o fígado, que é a maior glândula, então, do corpo humano. Ele possui 4 lobos, o lobo direito, que é o maior, e o lobo esquerdo, menor, ligado ali pela região falciforme. Eu tenho o lobo caudado e ainda o lobo quadrado. Então, 4 lobos constituindo. E ali na parte posterior eu tenho o sistema porta, onde eu tenho as veias e artérias e os ductos junto da vesícula biliar, que participam, então, dos processos de excreção e de transporte de substâncias. O estômago, então, ele é um órgão ali, eu tenho a região de esfíncter que liga com o esôfago. Então, eu tenho uma região de cárdia, que é a região da porção superior e fundo do estômago, curvatura maior e curvatura menor. E ali o esfíncter no final, que é o esfíncter pilórico, que liga o estômago com o intestino. Então, quando nós observamos o estômago por dentro, eu vejo, então, as rugosidades que constituem, então, esse órgão. Então, eu tenho as membranas, a musculatura, então eu tenho uma membrana, uma mucosa mais interna, onde nós temos as rugosidades, tem uma musculatura e externo tem uma serosa. Então, observando ali numa estrutura ampliada. Eu tenho, então, as fibras, as disposições das diferentes fibras desse órgão. Então, as longitudinais, as transversais. Então, ele é um órgão muscular que possui, então, 3 conjuntos de fibras musculares. Nas porções das pregas é onde eu tenho as células que são produtoras de
piscinogênio e de ácido clorídrico. Então, o tubo, ele entra pela porção do esôfago e depois ele sai pela porção do duodeno no piloro. Então, nós temos ali as regiões de mucosa, região do fundo do estômago, região de cárdia, que é próximo do esôfago, e o corpo do estômago. Então, ali, essa porção final é a região de antro. Então, ele está próximo à região pilórica. O intestino delgado, então, nós temos que a primeira porção do intestino delgado ali, que faz a conexão com o estômago, é o duodeno. E junto no duodeno eu tenho associado, né, que desemboca, os ductos biliares e os ductos pancreáticos, que levam suco pancreático e bile. Então, no pâncreas eu tenho 3 porções e a porção que fica em contato com o duodeno é a região de cabeça. Então, o duodeno é a menor porção do intestino delgado e ele faz conexão, então, depois com as alças intestinais, com o jejuno e com o íleo. Então, ali já começa o processo de absorção. Essa porção final do íleo, ela se liga, então, ao seco, que é a primeira porção do intestino grosso. Então, o íleo, ele desemboca ali na região de seco. Então, ali nós temos um esfíncter iliocecal. Então, o bolo fecal, né, começa a ser formado nessa região, depois do processo de absorção. Então, eu tenho o seco, o apêndice, e aí eu tenho a formação dos cólons, cólon ascendente, colo transverso e colo descendente. Nessa curvatura eu tenho o colo sigmoide e ele faz a conexão então com o reto e ânus. Esses gomíneos que nós vemos são as tênias e nós temos junto com as tênias que fazem a separação as áustras. Então eles permitem a movimentação do bolo fecal por todo o intestino grosso até a excreção. Então, essas tênias, elas se contraem, permitindo, então, que o bolo fecal passe por todos os cólons, os ascendentes, transverso, descendente e sigmoide. Então, ali nessa porção do intestino grosso é onde ocorre a absorção final de água e é onde, então, o bolo fecal já é formado e pronto, então, para ser excretado através do reto e ânus. Então, os órgãos do sistema digestório, eles ficam todas nessa cavidade abdominal e cada um tem as suas diferentes funções. Então, eu tenho as funções de digestão acontecendo no estômago e no início, né, da digestão acontecendo na cavidade oral, seguindo pelo esôfago e estômago, e ainda na porção inicial do intestino delgado. E depois eu tenho a parte, então, do processo, então, porção inicial do intestino delgado. E depois eu tenho a parte, então, do processo de absorção. O processo de absorção, então, acontecendo nos intestinos, no colo do intestino grosso, né? Então, esses são os órgãos, as estruturas oral, com as suas glândulas que produzem as secreções de amilase salivar. Depois nós temos, então, passando pelo tubo digestório, a parte e passando pelo esôfago, né, através dos movimentos peristálticos, esse alimento que iniciou o processo de digestão na cavidade oral segue para o estômago, que continua com movimentos peristálticos, e ali nós temos as células zimogênicas e as células parietais que vão produzir os compostos do suco gástrico, né, que vão participar do processo de digestão. Esse bolo alimentar, ele segue, então, para a primeira porção do intestino, que é o intestino delgado,
onde ainda temos o processo de digestão acontecendo, porque eu tenho o produto da vesícula biliar, que é a bile, e o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, sendo liberado nessa porção de duodeno, então eles participam do processo de digestão, então aí ainda ocorre digestão na primeira porção do intestino, e após, né, passando pelas alças intestinais, do jejum e do ilho, inicia-se o processo de absorção de nutrientes. Então aí nessas regiões são absorvidos os nutrientes que serão distribuídos por todo o corpo. A porção final do intestino, que é do processo de digestão, que envolve o intestino grosso, eu tenho absorção de água e formação do bolo fecal. Então, agora nós vamos para a nossa resolução comentada. Então, na nossa resolução comentada, nós temos a observação, então, das lâminas que foram propostas, e eu trouxe aqui para a gente somente da lâmina de esôfago, para a gente comentar, então, as estruturas dessa lâmina de esôfago. Então, eu tenho as camadas. Então, eu tenho aqui a camada de mucosa, que como eu disse, é a camada mais interna, né, dessa estrutura. Então, é essa camada aqui que envolve o epitélio e mais essa porção, né, da camada de mucosa. Eu tenho, então, uma lâmina própria que sustenta, então, esse epitélio, e aqui a constituição do epitélio que envolve o esôfago, próximo ao lúmen, ele é estratificado, então, pavimentoso, não queratinizado. Ainda nós temos uma região de submucosa. Então, nessa região aqui de submucosa é onde eu encontro as glândulas de submucosa. E eu tenho, então, uma camada muscular. A camada muscular mais interna, uma camada muscular mais externa. Então, o que tem de diferente entre a camada interna e a externa? É a disposição das fibras musculares. Então, eu tenho aqui fibras circulares e aqui eu tenho fibras longitudinais. Ainda eu tenho mais externo a camada muscular, a região de camada adventícia, que é a nossa serosa, né? Também conhecida como serosa. Então, ampliando a nossa imagem, nós temos então aqui na camada de submucosa a presença então das glândulas esofágicas, então das glândulas que são produtoras de secreções que participam então dos processos de digestão. Então eu tenho aqui, olha, as glândulas de submucosa. Camada muscular da mucosa e próximo então eu tenho a mucosa propriamente dita com a sua lâmina própria. Com relação, então, à anatomia do sistema digestório, eu tenho, então, as diferentes estruturas. Então, eu tenho região de palato mole. Então, quando nós iniciamos o processo de digestão, a língua, ela comprime o alimento com o palato mole. Então, para os primeiros movimentos de mastigação, né? De mastigação e de início de digestão. Então, a língua, ela comprime esse palato mole, comprime o alimento, né? Joga o alimento contra o palato mole. Então, eu tenho na região da língua uma parte de raiz, e aí aqui eu tenho essa raiz, o corpo da língua e o ápice da língua, que é a pontinha da língua. Então, eu tenho, olha só, região de raiz, região de corpo e região de ponta, de ápice da língua. Em toda a língua, eu tenho as papilas distribuídas. Então, eu tenho
papilas foliadas, papilas filiformes, fungiformes, as circunvaladas, todas participando do corpo da língua. Então, as papilas elas ficam no corpo da língua. Tenho o palato duro, que é o céu da boca propriamente dito, e junto à língua eu tenho aqui a região dos sulcos, né? Que eu tenho o sulco terminal e eu tenho um sulco que é chamado de mediano, que são os sulcos laterais que acontecem, né? Que são aquelas rachaduras, as ranhuras, né? Central e lateral. Tenho as tonsilas e a úvula palatina. Com relação às glândulas, nós temos três tipos de glândulas. Eu tenho as glândulas parótidas, que são as glândulas que produzem, né, as enzimas salivares. Eu tenho glândulas submandibular e a glândula sublingual. Então, aquelas regiões que nós observamos na lâmina das glândulas são as saídas, né, os ductos das glândulas sublinguais. E eu tenho o frênulo da língua, que é aquela estrutura que segura, né, a parte da cavidade oral com os lábios. Então, eu tenho glândula parótida, sublingual e submandibular, as três produzindo enzimas salivares, né, principalmente a amilase para o início da digestão, então, de amido. Então, o processo de digestão se inicia na cavidade oral. Então, nós temos processo iniciando na cavidade oral, com as enzimas salivares. Esse alimento, então, ele percorre o tubo, o canal alimentar. Então, o canal alimentar é formado, então, desde a cavidade oral até o final do esôfago. Então, nós temos aqui a região de faringe, e aqui eu tenho a epiglote, que controla, então, a passagem ou de alimentos ou de gases. Então, nessa primeira porção aqui do esôfago, eu tenho um terço que é formado por músculo esquelético. A porção final do esôfago, ele é formado por musculatura lisa. Então, o esôfago, olha só, essa aqui é a região de faringe, aqui eu tenho já esôfago. Então, 1/3 de músculo esquelético, 2/3 de músculo liso. E internamente, então, eu tenho a mucosa esofágica. Então, lembram, a mucosa esofágica, ela sempre está voltada para o lúmen. A mucosa, desculpa, sempre está voltada para o lúmen. Então, nós temos a camada adventícia, a camada muscular de submucosa e a mucosa. Na porção final do esôfago, eu tenho o esfíncter esofágico inferior. Então, quando nós falamos de esfíncter, o esfíncter é um músculo que sempre está contraído. E nesse caso de contração, ele está contraindo, né? Ele vai relaxar para a passagem do alimento que percorre o canal alimentar e vai chegar, então, aqui na região do estômago. Então, o estômago, eu tenho uma região que é chamada de cárdia, que é mais próxima à região do esôfago, uma região que é chamada de fundo do estômago, o corpo do estômago. O corpo, ele se liga a uma porção que é chamada de antro, que está próxima, né, ao canal. Então, essa região aqui, essa estrutura é chamada de canal pilórico, na verdade, né? Então, eu tenho o antro aqui, próximo ao esfíncter pilórico.
Então, como eu disse, esfíncter sempre contraído, né? A função dele é sempre de contração e relaxamento quando necessário. Então, eu tenho curvatura maior no estômago e curvatura menor. Então, essas pregas aqui, essas rugosidades, elas permitem a formação, então, o processo de digestão. Então, as rugosidades nessas estruturas lisas permite a passagem de líquidos, enquanto essas aqui, elas retêm os alimentos para o processo, né, os sólidos para o processo de digestão. Então, aqui nessas regiões é que eu tenho a formação da ácido clorídrico e do pepsinogênio. Então, é nessa porção aqui onde eu tenho as minhas rugosidades, ali as minhas células parietais, né, no corpo do estômago, as células parietais e as células zimogênicas. Então, através dos movimentos peristálticos, o alimento ele passa pelo canal alimentar e continua através do peristaltismo no estômago, que vai fazer então o processo continuar com o processo de digestão. Continuando o caminho, então esse esfíncter ele relaxa e esse alimento, esse bolo alimentar, ele passa então para a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Então, para nós entendermos melhor a parte, então, das musculaturas do estômago. Então, eu tenho região mais interna formada pela mucosa gástrica. Então, nessa região de mucosa é que eu tenho as células secretoras de muco. Então, ela está envolvida em toda a parte interna do órgão. Eu tenho as rugosidades, que também são chamadas de pregas gástricas, e eu tenho, então, a formação das fibras musculares, né? A constituição de fibras musculares. Eu tenho mais interno, próximo à mucosa, logo abaixo da mucosa, uma musculatura oblíqua. Eu tenho no meio uma musculatura circular e mais externo a essa musculatura tem as fibras longitudinais. E após ainda essa musculatura longitudinal, eu tenho uma camada de serosa. Então, essa é a formação, então, do estômago. Então, o alimento, ele vai chegar ao duodeno, né, que é aquela primeira porção, então, do intestino delgado. E aqui ele continua o processo de digestão. Por que ele continua o processo de digestão? Porque no duodeno eu tenho associado a ele as glândulas acessórias, pâncreas e fígado. Então eu tenho, olha aqui o intestino delgado, porção do duodeno. Então, e junto com o duodeno eu tenho então a presença do ducto biliar, que é o colédoco, e a presença aqui do ducto pancreático principal, que é o Wirsung. Então, o pâncreas, ele tem duas funções. Ele é uma glândula mista, né? Então, ele tem produção de suco pancreático por glândulas exócrinas, e esse suco pancreático, então, ele percorre esse canal principal, esse ducto pancreático principal, e ele também tem a produção de insulina e glucagon, que são hormônios. Então, então o suco pancreático, ele desemboca aqui, olha só, na região do intestino delgado do duodeno. O fígado, que é a maior glândula, ele também tem produção de substâncias que participam, então, do processo de digestão. E associado a ele, a gente tem a vesícula biliar. Então, aqui é produzido a bile, e essa bile, ela serve para emulsionar gorduras, ela participa do processo de digestão de gorduras.
Então, o suco biliar, ele passa pelo colédoco e também vai ser dispensado, né, secretado no duodeno. Então, por isso que nessa porção de duodeno, eu ainda tenho o processo de digestão acontecendo, porque eu tenho ainda o suco pancreático e o suco biliar com as diferentes secreções, então, participando do processo então, de digestão. Então, o fígado, né, para nós entendermos melhor, ele possui 4 lobos. Então, o lobo esquerdo, que é o menor lobo, o lobo direito, que é o maior lobo, e ainda associado a ele eu tenho 2 outros lobos, o caudado e o quadrado. Então, são 4 lobos que delimitam, então, essa glândula. E participando aqui, né, de uma divisão entre lobo direito e lobo esquerdo, eu tenho um ligamento falciforme. Nessa região, próxima ao lobo caudado, eu tenho o sistema que nós chamamos de porta. Então, aqui eu tenho o sistema porta, que é onde encontro, então, a veia, a artéria hepática, né? E a veia porta, que levam, né? Por onde chega o sangue, né? É um órgão altamente irrigado, então, por onde chega o sangue e por onde sai o sangue. E associado a eles, eu tenho, então, os ductos biliares. Então, olha, no sistema porta eu tenho a presença das veias e artérias e dos ductos biliares, ok? Então, nessa região, eu tenho, então, a associação da vesícula biliar próximo aqui com o ducto desembocando no lobo caudado. Então, nós vimos que o alimento ele percorre todo o canal alimentar, passa pelo estômago, passa pelo intestino delgado, e aí ele vai percorrer a parte de jejuno, onde eu tenho pregas circulares, e a parte de ilho. Então, eu tenho aqui toda essa porção de intestino delgado. Então, jejuno e ilho são as maiores porções desse intestino, né, do intestino delgado. E é nessa região, então, que acontece a absorção dos nutrientes. Então, os nutrientes, depois do processo de digestão, eles são absorvidos nessa região do intestino delgado. Após, então, o processo de absorção de nutrientes, o alimento ele percorre todo esse intestino delgado e aqui eu tenho a porção final do intestino do ilho, né? E aqui nessa região eu tenho um esfíncter que é chamado de esfíncter iliocecal. Então, como sempre, o esfíncter se mantém contraído e quando precisa, então ele relaxa para o alimento passar. Então, o bolo alimentar, agora já passando formação para bolo fecal, né? Então, ele passa para o seco, e esse seco é a primeira porçãozinha que nós temos aqui do intestino grosso, próximo ao intestino grosso. Então, ele passa para cá, então, e através dos movimentos de tênia, que são os glomínios que nós vemos, né, no intestino grosso, e das áustras, que são as áustras, que são essa região aqui que separa as tênias, que é a região de segmentação das tênias, através dos movimentos dessas estruturas, o bolo fecal vai passar, então, o bolo alimentar, né, que está sendo transformado em bolo fecal, vai passar, então, pelo intestino, através dos colos ascendentes
cólon descendente, ou desculpa, colo transverso, cólon descendente. Esse caminho percorrido, o restante de água que havia para ser absorvido vai ser realizado aqui. Então, quando chegar no colo sigmoide, eu já tenho o bolo fecal formado. Então, o bolo fecal fica nessa região e depois ele é excretado, passa pelo reto e pelo ânus. No ânus, nós temos dois esfínteres novamente. Olha, um esfíncter interno, que é, então, uma musculatura bem rígida, né, que mantém-se contraída por muito tempo. E aqui é o esfíncter anal externo. Então, os dois esfínteres vão controlar a excreção do bolo fecal através, então, da abertura anal. Então, nós vimos aqui a constituição, então, dos diferentes órgãos do sistema digestório. E ainda nós temos anexo aqui a região do seco, que fica aqui penduradinho, é uma estrutura bem primitiva, é o apêndice vermiforme. Então, os demais órgãos do sistema digestório não possuem bactérias colonizando, a não ser no intestino grosso, né, que nós temos aquelas bactérias que participam do processo, então, de absorção, né, do processo final da digestão. Mas aqui no apêndice nós temos bactérias associadas, tá? Então, ali nessa região a gente encontra algumas colonizações, então, de bactérias que fazem parte, então, dessa estrutura. Então, dessa forma, nós vimos a anatomia do sistema digestório. Então, nós percorremos todo o processo de digestão que inicia na boca e termina, então, na região do intestino grosso com a absorção. Então, nós sabemos que na região ali do intestino delgado, ainda do duodeno, ocorre o processo, então, de digestão, com enzimas sendo produzidas, como tripsina, que vai auxiliar com o suco pancreático, e o biliar vai auxiliar o processo de digestão, e ainda a absorção dos nutrientes que que ocorre, então, nessa porção do intestino delgado, né, do jejum e do íleon, e a absorção de água que ocorre no intestino grosso. Então, dessa forma, nós vimos tanto a parte histológica do sistema digestório, quando nós observamos a constituição, né, dos tecidos, das lâminas que nós observamos de língua, esôfago e estômago, e vimos a parte anatômica, então, dos órgãos, o posicionamento desses órgãos, a morfologia e as funções que eles desempenham, então, no sistema digestório, do processo de digestão. Então, dessa forma, nós finalizamos a nossa segunda aula prática do sistema. Então, meninas, essa foi a nossa AP2, né? Hoje vimos aí a histologia das lâminas, de língua, estômago e estômago, e dos rins, bexiga, estômago, esôfago, intestino delgado, intestino grosso e o fígado. Além de ela ter trazido também um pouquinho da função de cada um, né? Fico muito feliz que todos vocês compareceram hoje. Vou salvar aqui a lista. E aí, tudo certinho? Vocês ouviram direitinho? Travou um pouco, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou tentar trocar o computador para amanhã. Mas vocês conseguiram acompanhar direitinho?
Sim. Sim, consegui. Maravilha. Então tá, meus amores, nós terminamos aqui nossa AP2. Amanhã a nossa AP3 vai falar sobre a histologia do sistema endócrino, né? E também vai falar um pouquinho da percepção dos sentidos, né? Relacionada ao tato. Tá bem? A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tá bom, até amanhã então. Então tá, um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.